Olá, pessoal, tudo muito boa tarde. Eu tô aqui hoje com a Sandra Pereira, né? Tivemos um pequeno aí probleminha na primeira vez aí que entramos, por isso que estamos atrasadas, mas estamos firmes e fortes aqui. Bom, a Sandra é uma mestra em Reiki, depois ela vai se apresentar mais, trabalha com apometria, com várias terapias. Eu sou Adriana Silveira, trabalho como facilitadora de barra de axis, sou terapeuta, também facilito cursos de registros acásticos e mesa radiônica. Estamos aqui na proposta desse evento, desse lugar que a gente criou aqui, é trazer consciência. Tanto que o nome do programa é Maná Expansão da Consciência, por isso, trazer essa conexão. Gente, a Sandra Pereira tem um canal no YouTube, eu também tenho, o meu canal é Adriana Silveira e o dela é Sandra Pereira, tá, gente? Depois, aqui também, se você não é inscrito, vá ali, curta, né? Se inscreva no canal, porque nós estamos sempre trabalhando com conteúdos relevantes, né? Tanto a Sandra, quanto eu, quanto a Márcia Tessli, quanto o Augusto, sempre estamos trabalhando com conteúdos maravilhosos para trazer bastante coisa, bastante aprendizado aí, tudo de forma gratuita. Sandra, nós estamos um pouco aí atrasadas, mas se apresente, agora o programa é seu, agora vai dar tudo certo. Já ancorei aqui os arcturianos, que eu chamei toda a egrégora aqui para proteger nós. Gratidão, querida, gratidão imensa pelo convite, mais uma vez. Sabe que é um prazer, uma alegria muito grande estar contigo nos teus programas, né? Sempre uma conversa muito agradável, estarmos juntas conversando sobre a expansão de consciência propriamente dita, né? E essas questõezinhas de internet fazem parte dos desafios que a gente tem que lidar atualmente, né? Então, exercitemos a nossa espiritualidade nesse momento, confiando que os mentores vão nos amparar e segurar essa conexão para que a gente possa conversar na nossa live de hoje, né? Então, me apresentando um pouquinho, né, para o pessoal, eu sou terapeuta holística, colega da Adri, né, em muitos eventos aqui na nossa cidade, Porto Alegre, agora estamos à disposição do mundo inteiro aí pela internet, né, nesse ano desafiador para todos nós. Mas antes de ser terapeuta, eu sou espiritualista, né? Eu tenho base espírita kardecista e ao longo dos anos fui expandindo a consciência e estudando várias outras vertentes de espiritualidade também. Ao longo desse tempo todo, desenvolvi uma experiência no apoio e valorização à vida, que é um trabalho de profilaxia do suicídio na casa espírita onde eu trabalhava. Então, lá eu pude aprender, literalmente, né, o valor da vida, né, o objetivo daquele trabalho era justamente fornecer, né, informações à luz da espiritualidade, para oferecer empoderamento, né, oferecer fortalecimento íntimo para as pessoas que normalmente chegavam com desafios bem grandes para conversar conosco lá naquele trabalho. Então, ao longo foram 10 anos de um pouquinho, né, que me nortearam aí, né, e que me deram base para hoje montar a minha pauta, né, as minhas reflexões para a nossa conversa de hoje, né, então, realmente, uma alegria muito grande poder vir conversar contigo sobre espiritualidade em tempos desafiadores, né, e aí eu fiquei pensando, né, depois, mais para o finalzinho, a gente fala dos canais, aí das redes sociais, se bem que é tão fácil de me achar, né? Sandra Pereira, terapeuta holística, me acha em todas as redes sociais. Em todas. Com certeza. E depois, na descrição desse vídeo também, né, eu vou estar botando aí os contatos da Sandra, tá, gente? Com certeza aí, né, isso fica disponível, né, os que estamos assistindo ao vivo e também tem outras pessoas que vão nos assistir depois, né, o pessoal vai chegando no final da tarde e vai assistindo. Então, Sandra, para ti hoje, né, qual é o maior desafio, né, trazendo já para o nosso tema, em relação à espiritualidade, em relação a tudo isso que está sendo visto, né? Todo esse entendimento que a gente precisa ter para estar conectado com o Criador, né? Conectado com a nossa centelha divina, né? Que é esse o propósito aqui da gente mostrar para as pessoas, né? A conexão, né? Com o nosso sagrado.
Para ti, como que tu está vendo isso e o que a gente pode estar trazendo aí de expansão de consciência para as pessoas que estão nos assistindo ou que vamos assistir depois? Sim. Eu refletindo hoje, né, sobre o nosso tema, eu fiquei pensando, puxa vida, mas o que são tempos desafiadores, né? Todos nós aqui já vivenciamos tempos desafiadores em outros momentos da nossa vida, claro, em escala muito mais individual, muito mais íntima, né? No âmbito, na maioria das vezes, das nossas famílias, dos nossos trabalhos, né? Todos nós já vivenciamos os tempos desafiadores, né? Esse ano é que veio nos trazer uma surpresa, né, para todos nós, que foi um desafio coletivo a nível global, né, que é essa pandemia do coronavírus e tudo que ela trouxe para nós, né? Então, sim, sim. Essa Então, palavra não pode falar aqui, Sandra. Senão eles derrubam na live. Essa que tu acabou de falar. Pode falar, pode falar. Dessas coisas não pode falar, que senão derruba. Tá bom. Pode Depois seguir, tu me conta, segue, então, segue. que eu nem me conto o que eu falei. Tá. Bom, mas seguindo, né? Os desafios sempre existiram na nossa vida e nesse momento está se apresentando de uma forma coletiva, né? O que tudo isso quer dizer, né? Várias vertentes da espiritualidade, daí entramos espiritismo, Umbanda, Grande Fraternidade Branca, Arcturianos, Crayon, enfim, né? Até por incrível que pareça, por parte dos evangélicos, por parte dos católicos, o nosso Papa fala muito, né, sobre o convite que este tempo, né, que esta situação coletiva que nós estamos vivenciando, qual é o convite que está nos fazendo, né? Então, é um grande e enorme convite para o testemunho, né? Testemunho de quê, né? Porque nós já vivenciávamos pequenos testemunhos antes, testemunhos em nível individual, nível íntimo, nível familiar, nível profissional, algumas vezes, mas nós já éramos chamados a dar o testemunho, né? Do que nós tínhamos internamente, né? Este é o grande objetivo, de darmos o testemunho do nosso conteúdo interno, os nossos valores, né? O que nós carregamos enquanto almas, né? Assim, independente de crença, né? Independente de educação que tenhamos recebido nas nossas famílias, o coronavírus, essa pandemia, ele veio para... Essa palavra não pode falar, Sandra. Essa palavra não pode falar. Não, não pode, tá? Por favor. Então, eles tiram do ar, sim. Puxa não vida. pode. Bom, ok, então vamos lá. Desafio global. Exatamente, evento global. Isso. Então, esse desafio global, ele nos traz o convite de enxergarmos a verdade de quem nós realmente somos, independente de crença, educação, cultura social, país onde estejamos, independente de qualquer coisa, né? Quem nós realmente somos e como nós estamos nos exercendo aqui, nesse planeta, nesse momento em que tudo isso está acontecendo. Né? Se, ao chegarmos nesse momento e identificarmos que existem discrepâncias nossas, primeiramente conosco mesmo, porque o convite inicial é um isolamento íntimo, né? O convite para virmos dentro de casa não é à toa, né? O convite no é para voltarmos para dentro da nossa casa íntima. Esse convite ele já vinha sendo feito de N formas, né, ao longo da história, mas a grande maioria das pessoas optava por fugir disso, né, por permanecer, por persistir no exercício de um mundo de ilusões. Muito shopping, muita novela, muito comprar, muito parecer, esquecendo de quem realmente são, né, esquecendo o ser. Então, esse desafio global
vem nos convidar, né, a darmos este testemunho, quem nós realmente somos, né? E diante da resposta a esta pergunta, aí sim é que entramos em como utilizarmos a espiritualidade para lidarmos com tempos difíceis, né? Porque esses tempos difíceis sempre existiram, só que a gente fazia de conta que não via, né? A gente não mantinha contato com a nossa realidade. Eu acredito, Sandra, que a gente não conseguia interpretar esses tempos difíceis, na verdade, né? Eles eram uma realidade que estava ali na nossa frente, só que nós não conseguíamos entrar em contato com essa realidade. Então passava e a gente não via. O convite de ir para casa e olhar para sua, primeiro para o seu íntimo e depois para sua família, né? Porque foi esse o convite, né? Fique em casa, fique em casa. Então, no momento que ficou em casa, a gente começou a olhar para o todo, né? Principalmente para quem nós somos, quem eu sou, né? E aí começou realmente o conflito, quem eu sou, né? Eu não sou nada, porque às vezes você estava em casa e a pessoa não estava nem ali para ti, não é verdade? Então começou realmente a espiritualidade e muita gente através disso buscando, né? Responder essa pergunta, né? Quem eu sou? E quem eu desejo ser depois disso tudo, né? Quando voltar tudo ao normal, as coisas irem normal, quem eu vou ser depois disso, né? Eu acho que basicamente é isso, né, Sandra? Que a gente precisa. Ó, a Ana Maria chegou. Ana Maria, boa tarde, Ana Maria. Eu acho que eu não lembro se é essa. Acho que ela é de Portugal, Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana. E pessoal, tem bastante gente. E, pessoal, quem for aí, vão se apresentando, vai chegando. Eu e a Sandra adoramos, né? Saber de onde vocês são, né? Se tem algum desafio aí que vocês gostariam de perguntar, a gente adora responder perguntas. Ó, verdade. Vim, ó, visitar e ficava só nos. Ah, não, a Ana Maria é de Porto Alegre. Mas tem uma Ana, que acho que não é a Maria, que é de Portugal. E a Maria tem duas pessoas que assistem sempre nossos programas aí. E então, que bom, Ana. Fica aí, faça perguntas, né? A Sandra tem um conteúdo incrível aí para passar para a gente. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Pode continuar, Sandra. Desculpa te interromper. Então, eu quis focar bastante na questão do testemunho, né? Porque qual é a etimologia dessa palavra, né? O pessoal do direito, né? A gente atende, tanto eu quanto tu, eu sei, a gente atende vários advogados, né? Várias pessoas que trabalham na área jurídica. E qual é a importância desta palavra, né? De quem exerce esta palavra dentro de um processo judicial, dentro de alguma questão judicial qualquer? O testemunha. Né? Muitas vezes, o depoimento de uma testemunha pode mudar o rumo de um processo, pode definir uma decisão judicial que pode impactar na vida de uma pessoa ou de muitas pessoas até mesmo, né? Então, é a justiça divina, né? Este desafio global quer dizer o exercício da justiça divina perante o contexto individual de cada um no exercício coletivo. A justiça divina nos deu o recado com esse desafio coletivo global aí, né? Vocês não estão convivendo bem em sociedade, vocês não estão sendo vocês. E aí, verdade, quando chegar o testemunho, vai ser um falso testemunho. E diante de um falso testemunho, a justiça divina vai se aplicar dentro de nós mesmos, porque a gente sabe que Deus é infinitamente justo, bom e amor, né? Ele não vai nos julgar. Mas nós temos um julgador interno, né? Sim. Nós temos um juiz dentro de nós, que nós colocamos dentro de nós mesmos, lá naquele... enfim, naquele local dentro de nós mesmos, na nossa consciência, onde a gente está com um martelinho, né, batendo assim, culpada, né, ou, sei lá, várias outras coisas que podem surgir, né, então, esse evento, Desafio Global, é um recado da justiça divina, nos passando a informação, né, de que está contra a lei,
esta forma como nós estamos nos relacionando. E veja Sim. que impactante, assim, né? O recado é para começarmos a analisar este está contra a lei dentro de casa, porque Sim. nos pediu para retornarmos primeiramente para a nossa casa íntima, né? Onde a gente vai avaliar que está contra as leis divinas, por exemplo, eu me auto-boicotar, eu não me validar, eu não acreditar em mim mesma, eu não cuidar do meu corpo físico, eu não dar atenção para a minha espiritualidade, para a minha conexão, para a minha fé, como queira falar, né? Mas, enfim, está contra a lei a forma como eu mesma estou me tratando, como eu estou Sim. agindo comigo. Depois, quem é o mais próximo de mim depois de eu mesma? São os meus familiares, as pessoas que convivem comigo dentro do mesmo lar, normalmente que costumam dividir a mesma consanguinidade, né? E aí, como que está o nosso relacionamento familiar, né? Os nossos valores de família? Daí a gente entra nas inúmeras discussões, mágoas, raivas, ódios, os motivos que sustentam isso, né? Dentro de um mundo de ilusões que coloca a questão das posses como sendo muito importantes, a questão do parecer, né? Como muito importantes, né? Eu trabalho como carro-chefe da minha terapia holística, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, né? E dentro dessa terapia, me vem famílias, né? Me vem pai, mãe, 2, 3 filhos, pai, mãe, um filho, né? Vem famílias para trabalhar a questão de suas personalidades congênitas em conflito, em função dessa convivência muito íntima. Esse ano, assim, ó, eu perdi as contas de quantas famílias inteiras eu atendi, né? E aí, o que a gente chegava à conclusão, né? E aí, isso é muito lindo de ver, muito transcendental, quando a gente consegue trocar a visão do ego, que é uma visão ilusória, né? O recado da justiça divina é para o ego, é para os egos, né? Que estão em exercício nesse momento, né? De que a visão do ego é ilusória, a gente tem que trocar essa visão por uma visão mais expandida, né? Por isso que se tem falado muito em expansão de consciência, né? Porque quem é que tem a expansão de consciência? É a nossa centelha divina, né? É o nosso eu superior. Para quem é reencarnacionista também e acredita, né, que nós passamos por um planejamento reencarnatório antes de estar aqui, né? Eu estou quase gravando num gravadorzinho para deixar no meu consultório, ou até mesmo aqui em casa, né, porque 90% é videoconsulta, para eu botar para as pessoas escutarem, assim, você aceitou lá no seu planejamento reencarnatório estar hoje aqui passando por esse desafio global, né? Já era de seu conhecimento enquanto espírito, enquanto eu superior. Todos nós aceitamos esse desafio. Ou seja, isso quer dizer, isso passa a informação de que todos nós temos condições de ultrapassar esta prova, né? E tirar um 10 bem bonito, né? Que é trocarmos essa visão ilusória do ego e passarmos para uma visão de consciência expandida, que é a que usa o perdão para as pequenas faltas, né? Que lá pelas tantas, depois de tanto entendimento e revelações através das terapias, das regressões, no meu caso, que trabalho com reencarnacionista, ou através de axis, hipnose, que tu trabalha, né, Adri? Enfim, hoje em dia nós somos tantos terapeutas contribuindo, né, com terapias alternativas, num verdadeiro boom que nós tivemos com o advento do desafio global, né? A gente teve muito acesso das pessoas buscando por respostas, né? Então, essas conclusões, esses entendimentos que na conversa vai, na conversa vem da terapia, as pessoas conseguem ressignificar eventos que antes consideravam deste tamanho.
E aí, com eu uma sempre falo, né, que sim, que há essa questão, né, da espiritualidade e também, né, essa questão de vidas passadas, para quem acredita, é claro, né, porque essa terapia reencarnacionista e o registro acástico, a hipnose, né, a hipnose e o registro acástico, tu não precisa acreditar, né, porque simplesmente eu brinco que claro que a terapia reencarnacionista também, mas é aquela coisa, o registro acástico, principalmente, tu não precisa acreditar naquilo ali, porque quem vai lá é o terapeuta, né, tu também tem essa habilitação, quem vai lá é o terapeuta e ele vai olhar, né? Não importa que você acredite ou não, tá lá. A grande biblioteca nacional lá, a biblioteca mundial tá lá, a biblioteca, né, galáctica tá lá, né? E é isso que as pessoas não tá lá, não tem, né? Isso é nível celular espiritual, né, Sandra? É nível espiritual, essa conexão, esse medo, né? Esse inconsciente coletivo de medo, de dor, né? Que a gente está vivendo nesse momento é muito grande, né? Entrou agora aqui a Raquel, a Maria Lúcia, sejam bem-vindas, minhas queridonas. A Ana Maria botou ali, a Maria Santos, que é de Portugal. Ah, eu sabia que tinha uma Maria aí, que era de Portugal. Que ela sempre nos acompanha aí. Então, eu acredito, né, Sandra, que o desafio, ele é muito, muito conectado a esse inconsciente coletivo que a gente está vivendo hoje, de dor, de tristeza, de mágoa, né? E a partir disso, o desafio é esse, né? O desafio é criar recursos internos, que nem você estava falando no começo dos conteúdos, né? E se abastecer de conhecimento, né? Que é o que a gente está falando aqui, está fazendo aqui, passando para você, olha, é isso, né? Estude sobre isso, né? É interessante essa questão que tu falou do DNA, né? Estudos recentes, né, das nossas terapias alternativas e se não me engano, até a própria psicologia tradicional, né, o mais ligada à área da ciência oficial, a psicologia, a psiquiatria, eles já estão conseguindo identificar mudanças nas sinapses cerebrais quando uma pessoa muda de ideia. Ou seja, quando ela entendia ferrenhamente que uma determinada situação era X, e lá pelas tantas ela chega à conclusão de que pode ser Y, a sinapse cerebral muda e a constituição do DNA também, né? Então, isso energeticamente, emocionalmente e espiritualmente, num movimento de efeito cascata, né? Se muda no físico, também vai mudar nos outros. Veja bem, nós estamos falando aqui de matriz de doenças. Olha só a importância disso, né? É um momento realmente de transição planetária que nós estamos, em que qualquer movimento, muitas vezes, pode parecer ser pequeno, mas significa um monte, significa algo grande na sua evolução, né? Na sua constituição íntima. E aí eu entro para o segundo tópico que eu elenquei aqui para falar em relação ao testemunho, né? Porque depois de identificadas todas as questões, assim, do porquê, né, do para quê, melhor dizendo, se está passando por tudo isso, por que a apresentação do desafio coletivo global dessa maneira, como vem sendo apresentada, né, vem o outro objetivo, né, que é a solução desse problema, é a saída para tudo isso, né, e o que eu vou dizer, né, é uma palavra bastante utilizada por nós, terapeutas, nas nossas consultas e nas lives, enfim, que é o movimento da verticalização, né? Ou seja, a mudança de vibração íntima. Bom, então, se eu identifiquei que eu tinha um ódio que talvez fosse maior do que poderia ser em relação a determinada pessoa, bom, então eu vou começar a trocar esse ódio talvez por uma raiva, talvez por uma indignação, eu vou diminuir a magnitude dele dentro de mim. Isso sugerindo um processo de reforma íntima, porque a gente sabe que a natureza não dá saltos. E a gente não pode exigir das pessoas que têm há muito e muito tempo instaladas em sua psique uma determinada
padrão, né, um determinado padrão de pensamentos, sentimentos que mudem de uma hora para outra, né? Não é para isso, né? O convite não é esse. O convite é conscientização de que nós precisamos acertar o passo em relação ao movimento na direção certa. Eu digo isso muito seguido também, né? Deus, ou Criador, ou energia criadora, como você quiser, porque a gente sempre gosta de estender o raciocínio aos que não têm a mesma crença que a nossa, né? Ele não nos pede pressa, né? Ele não pede pressa para que a gente evolua. Nós temos a eternidade, minha gente. A começar que o tempo não existe, o tempo é uma realidade desse planeta, né? Então, nós não precisamos ter pressa para evoluir, para fazer esses movimentos, mas a gente precisa ter consciência do que a gente precisa fazer e começar a empreender os primeiros movimentos, que sejam pequenininhos, que sejam passinhos curtinhos, mas empreender os primeiros movimentos rumo a essa direção, de modificar o meu padrão íntimo, né, de pensamentos e sentimentos. Eu tenho pego, assim, né, e tenho recebido muitas intuições nesse sentido, pegando muitas pessoas, assim, com uma menos-valia enorme, né, menos-valia é um grau abaixo ainda da baixa autoestima, né, porque a menos-valia, realmente, a pessoa acha que não tem valor nenhum, ela não se considera, né, e, poxa, nós somos filhos de Deus, nós somos parte da criação, se você não acredita em Deus, nós somos parte da criação, mesmo que tu não acredite, né, não tenha uma fé, e que tu acredite em Big Bang, por exemplo, tá? Poxa, eu sou uma parte daquele enorme evento do universo, eu sou uma parte, eu sou uma criação daquele enorme movimento energético que aconteceu ali. Eu não sou tão pouca coisa assim. Então, a gente tem que resgatar o valor das pessoas, né? E isso é literalmente um movimento íntimo de verticalização, ou seja, da pessoa achar que não vale nada para ela já começar a enxergar que vale alguma coisa, né? Sim. E aí entramos em questões bem básicas, assim, de terapias, né? Pega lá o caderninho, passa uma linha no meio e bota pontos positivos e pontos negativos. Tu tem que ter qualidades. Todos nós temos qualidades, até o pior ser, até o ser considerado assim, né, perante os olhos aqui humanos, né, um ser muito ruim, por exemplo. Até esse ser muito ruim já tem virtudes conquistadas ali, né? Ele só precisa enxergar essas virtudes, né? Incentivar mais o uso delas para que os defeitos, as inferioridades fiquem cada vez menorzinhas, né? Então, o convite maior nesse momento, né, depois da identificação do testemunho, é realmente usar práticas, né, dar dicas para as pessoas. A grande maioria das dicas são terapêuticas, sim, né, são dicas profissionais, para auxiliar a pessoa a subir o seu padrão vibratório, elevar o seu padrão vibratório. Hoje em dia nós temos até uma tabela, né, que foi elencado por um cientista das vibrações em hertz das emoções humanas. Emoções positivas, emoções negativas. Puxa, tristeza, culpa, ódio, raiva, rancor são vibrações muito baixinhas. O nosso cérebro está com uma sinapse muito lenta, quase devagar. Não é verdade? Então, se eu começar né? Se eu começar a incentivar esse cérebro a pensar em alegria, a sentir alegria, amor, contentamento, contemplação, calma, por isso, uma das principais ferramentas que tem sido utilizada, que foi também, teve um boom nesse evento coletivo, aí, Desafio Coletivo Global, né? Que foi a técnica da meditação. Meditação foi, minha Nossa Senhora, uma âncora de salvação para a maioria das pessoas que se deram conta que isso precisava ser feito, né? Esse movimento...
Sim, Outra fala. coisa que é importante, Sandra, que é bom lembrar as pessoas aqui, é os mantras, tá? Existem dois mantras aí que eu sempre recomendo bastante, que é o Shin Brasil, para abundância e prosperidade, e o outro agora não me veio, agora me esqueci, mas daqui a pouco eu me lembro, que são dois mantras que eles são, é o Clean, eles são dois mantras que eles são muito simples, é só a repetição deles. O Clean é para atração de coisas, né? Pode ser amor, pode ser saúde, dinheiro, qualquer coisa. E o Shin Brasil é para remover crenças em relação a menos-valia, em relação. Então é só ficar escutando ou repetir. Então, né, não adianta a gente só falar que tem, né? É bom a gente já colocar aí, né, coisas que podem estar ajudando as pessoas né, a se sentirem mais valorosas, né? O Shin Brasil gente, eu escuto esse mantra todos os dias, o Shin Brasil, assim, ó, para remover crenças, porque eu tenho, a Sandra tem, todo mundo tem, gente. Nós limpamos, mas a gente sabe, é que nem casa. Tu vai organizar a casa, né? Deixa ela tá toda limpinha, mas vai daqui a pouco olhar. Tem sempre um lugarzinho lá que você não organizou, não é verdade? Então, Sim, olha, parei que eu vou ver que a Ana Maria falou alguma coisa. Parei. A impressão que eu estou tendo é que algumas pessoas estão se conhecendo agora, apesar de estar com elas há bastante tempo. Parece estar se mostrando agora e estava iludida. Sim, é isso mesmo, Ana Maria. Nós ficamos iludidos em relação às pessoas. Esse ano é o ano da justiça, sim, é um ano que realmente a gente parou, olhou, né? Todas as nossas relações foram reorganizadas, inclusive amizade, cliente, tudo. O que era verdadeiro ficou, o que não era, ó, tchau. Tchau, saiu do nosso campo, saiu da nossa vida. E tá tudo bem sair, né? Não lamente quando alguém sair da sua vida. Agradeça. Por quê? É Pode um ter sido bom movimento para você ou natural na para vida ela. dele. Exatamente. É um divórcio energético natural, né? A pessoa se desligou e tá tudo certo se desligar. Porque um não estava mais contribuindo para o outro, né, Sandra? Então é por aí, acho que a gente tem que olhar. Tudo faz parte desse grande convite aí para a gente analisar qual é o testemunho, né? Muitas vezes o testemunho pode ser um rompimento, né? Que seja um rompimento na paz, um rompimento amigável, né? No entendimento assim de que cada um tem as suas condições, os seus entendimentos, né? Que possa permanecer um bem-querer, né? Porque rompimentos sempre ocorreram, né? Só que não podem ser rompimentos que nos deixem sentimentos negativos, porque senão é repetição de padrão, né? Então, que sejam Sim. rompimentos ocorridos ao natural, né? Com o entendimento de que amanhã depois podem retornar, né? Não precisem ficar inimigos por ocorrerem os rompimentos naturais, né? Então, Uhum. isso é bastante impactante, assim, né? A gente tem recebido muitas, pessoas recorrendo a nós, lamentando mesmo, né? A questão dos rompimentos, mas dentro de uma análise com um olhar superior, né, com expansão de consciência, normalmente a gente costuma identificar essa diferenciação energética, vibracional que ocorreu de forma natural, né? E depois, Sim. amanhã depois, pode voltar a acontecer de novo ou não, porque é aquele negócio, né, Adri? Quando alguém desocupa um lugar, ali mais adiante, alguém vai vir e vai ocupar aquele lugar, né? Então, a gente não vai ficar Uhum. sem ter uma presença ali naquele Sim, lugar. Sempre vai sim. O universo.
O universo não gosta de espaços vazios, né? A gente sempre tem que estar, né, colocando, né? Você limpa e o universo vai trazer o melhor para você. O melhor, sempre vai ser o melhor, gente. A Maria Lúcia está perguntando os mantras. Maria Lúcia, entra no meu canal, Adriana Silveira, tem os mantras lá, o Shin Brasil tem. E o Clean, depois tu me pede, ela tem meu WhatsApp, pede que eu te mando o Clean, tá? Tem lá e realmente, gente, eu fiz assim, na primeira vez eu fiz 30 dias, gente, a minha vida mudou assim, ó, muito, 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 sabe? Coisas para, inclusive, Sandra, né, naquela época que eu tava para botar os cursos para rodar de registro acástico, de mesa radiônica, e tava me segurando, e o pessoal me pedindo, e eu me segurando, quando eu comecei a escutar isso aí, ó, destravou tudo, 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 e eu botei tudo para rodar aí, tudo acontecendo. Então é um destrave, eu brinco que é para realmente você colocar tudo que você tem desejo aí para acontecer. Esse teu testemunho é bastante importante, assim, porque às vezes as pessoas pensam que porque a gente estudou espiritualidade, porque a gente ajuda outras pessoas, a gente não tem os nossos desafios, né? E é sempre Temos bom, é importante, muitos. assim, dizer para as pessoas, né? Nós somos humanos iguaizinhos a vocês, nós temos desafios iguaizinhos aos de vocês. A única diferença Sim. é que nós estudamos como lidar com eles um pouquinho antes de vocês, mas só um pouquinho. Sim. Né? É Mas só um verdade. pouquinho, né? Às vezes a gente se depara, né, Adri, com situações em que, minha Nossa Senhora, às vezes a gente precisa recorrer a uma outra, né? Já aconteceu situações em Verdade. que a gente precisa se ajudar, né? Então nós Sim, somos com certeza. como a gente de vocês, viu? Não, todos nós Tu falaste, precisamos, né? pode falar, Todos amada, nós pode falar. precisamos. Todos nós Sim. precisamos, né, gente? Todos nós, tá? E é importantíssimo se saber, gente. Se você não tá dando conta sozinho, procure alguém para te ajudar, gente. É uma coisa assim, a gente não tá falando aqui porque a gente deseja. Eu tenho minha agenda lotada, a Sandra tem a agenda dela lotada. Não é pra gente procurar, né, querendo vender o nosso trabalho, não, gente. É realmente para ajudar vocês, né? Isso até psicólogos falam, tá? No grupo TD, o Roberto Silveira vive falando. Você quer se dar um presente, você quer se dê uma terapia, se dê um tratamento, né? Pode ser terapia holística, terapia psicológica, o que for, o que você se sentir, né, confortável e entender. Porque é isso, gente. Precisamos entender que tudo é, né, energia e o que se a gente não está dando conta sozinho, né? A gente tem que procurar. Eu mesma volta e meia me consulto com a Sandra comigo, e a gente vai indo, né, Sandra? E vai se sabendo, né, e se ajudando, né? Então é isso, gente, é importantíssimo, tá? E o que mais, amada, você trouxe para nós aí sobre Tu falou da questão das espiritualidade? práticas, né? Elas são importantíssimas e em todas as lives eu também gosto de passar algumas práticas que é para realmente aproximar as pessoas da realidade disso que a gente está falando, né? Então, Sim. práticas que valorizem a conexão interior, né? É importantíssimo para exercitar esse autoconhecimento. A prática da meditação, a prática da oração, para quem gosta de orações. Eu tenho utilizado bastante nos últimos tempos e tenho visto um resultado muito bom, muito positivo, que são os decretos, né? Então, Sim, várias vertentes utilizam decretos, né? Eu, particularmente, me afinizo bastante com os decretos da Grande Fraternidade Branca, mas eu sei que Ho'oponopono trabalha com decretos, a própria PNL trabalha com decretos, né? Barras Axis tem decretos maravilhosos e que funcionam muito, né? Então, se você pesquisar na internet decretos para, sei lá, perdão, vai surgir um monte ali. Decretos para atrair prosperidade, vai surgir um monte ali. Decretos para emagrecer, acreditem, eu mesma já procurei, tem ali. Tem vários, né? Várias vertentes, inclusive, que podem atender aí, acolher, né? A necessidade íntima,
de várias pessoas, né? Porque nem todos se afinizam, por exemplo, com um decreto que se ligue mais na questão da fé, outro que se ligue mais na questão racional da mente, outro que se ligue mais na questão energética. Tem para todos os gostos. É só você procurar. No meu canal do YouTube, eu criei várias playlists, tá? Esse ano. Lá tem a playlist do Projeto Todos Juntos, que inclusive a Adri já participou, né? Que é um projeto que eu tenho todas as quartas-feiras no meu Facebook. Mas assim, ó, pensa num manancial de terapias holísticas. É essa playlist. Tá? Você pode ir lá no canal. Ao longo de todo esse ano, eu recebi colegas para falar sobre terapias alternativas que estão à disposição aí de todos nós, né? Frente aos desafios todos, independente de ser global ou íntimo, tá? Também tem um movimento verticalizando, com várias técnicas e dicas bem práticas para você exercitar em casa. Sem falar em playlists que eu criei de orações, de mantras, de meditações guiadas, né? Ferramentas práticas. Foi a minha intenção ao criar essas playlists. Então, lá no meu canal você consegue ter toda essa diversidade de material. Isso são práticas que valorizam a conexão interior. Não adianta você querer trabalhar a sua família, você estar olhando, enxergando as dificuldades da sua família, se você não interiorizar antes. Para verticalizar, eu preciso primeiro entrar para dentro. Eu primeiro preciso me autovalorizar, né? Ter autoestima por mim, saber quem eu sou naquele contexto familiar, o que eu posso contribuir com aquelas pessoas que estão convivendo comigo. Muitas vezes eu vou identificar coisas que eu não vou gostar, e tá tudo certo, isso é assim com todo mundo, né? O que você identificar que você não gosta, tenta promover alguma modificação, tenta fazer diferente. Se não conseguir, é sinal de que precisa de uma ajuda profissional. Aí procure terapeutas holísticos, psicólogos, né? Enfim, o que mais você se afinizar. Mas importantíssimo esse entendimento. Primeiro é para dentro, depois é para cima. Só quando eu conseguir elevar a minha sintonia, aí sim eu consigo expandir, né? Aí eu consigo atender aos que estão ao meu redor. Dependendo da nossa força, a gente sabe disso, né, Adri? A gente é exemplo vivo nesse sentido este ano. Dependendo da força com que a gente faz esse movimento de interiorização, a gente não precisa nem fazer muita força para expandir a nossa atuação. A gente vai muito além de família, de profissional. Veja bem, hoje nós somos duas terapeutas que estamos indo para o mundo. Quando é que a gente ia imaginar isso, né, Adri? A gente que era palestrante, tipo ali com o microfonezinho na mão, né? Hoje nós estamos para o mundo, olha que maravilha, né? Sim, aqui mesmo, pessoas do mundo todo vão nos assistir, né? Porque no canal do Augusto Pereira na Consciência tem pessoas, né? Já tem 93 mil pessoas e fica rodando, né? Ele fica rodando dentro do canal, né? E as pessoas vão assistindo, né? Então, isso é que é importante, né, Sandra? Esse entendimento, né? Do que eu sou, né? E trazer essa presença que nem tu falou, né? Quem eu sou e olhar para dentro, depois se conectar. Eu sempre digo, né? Você está aqui, né? E lá em cima tem um outro de você, né? Eu sempre digo, eu sou, né? Por que eu sou? O poder do eu sou? Eu sou, né? O que está lá em cima está embaixo, né? Como a Hermes Trismegisto diz. Então, é importante a gente entender, gente. Só que o eu sou lá de cima já sabe, já é muito mais, tem uma sabedoria inata, que se você não tiver conectado com o seu eu sou, o que acontece? Você acaba não conseguindo, né, ter essa sabedoria, receber isso lá de cima, né, que é a sua versão melhorada. Então, é importante a gente entender isso, né, Sandra? Entender, né, o que eu preciso para melhorar, né? Acho que são várias reflexões. E eu sempre digo, né? Tu também trabalha com Axis, né? Faça perguntas, né? Faça perguntas. Eu acho que perguntas empoderam, né? Tu faz, eu faço.
Eu acho que a diferença no nosso trabalho é isso, né? Questione, né? Se questione quem eu sou, o que eu vim para fazer aqui, qual é a minha verdade, qual é o meu propósito. Faça perguntas e deixe essas perguntas rodando em looping, né? Que nem você falou, né? Que é deixar em looping rodando aí essas questões, né, Sandra? De, Sim. eu É. vim, eu combinei, né? Porque as pessoas esquecem, né? Esquecem mesmo, né? Sim, com certeza. Existe o véu de Maia, né? O véu do esquecimento, mas tem uma dobradinha da psicoterapia internacionista com as barras de Axis nessa questão das perguntas que eu amo, eu me completo nesse sentido, que é trocar o porquê para o para quê. Porque o porquê nem sempre tem resposta, né? Mas o para Sim. quê sempre vai te trazer alguma resposta. Tu sempre vai ter algum entendimento quando tu faz essa pergunta. Para que eu preciso passar por essa situação? Para que eu estou vivenciando isso? Para que esta criatura que só me incomoda está na minha vida? Para que eu tive uma mãe assim? Para que eu fui escolher esse marido? Entende? Para que Sim. eu estou nessa profissão? Né? É fantástico, é transcendental como essa conexão começa a baixar, como a gente diz nas barras Axis, né? Começa a dar o download das respostas. E aí a gente começa E a baixar, ressignificar. e baixar as barreiras, né? E baixar as barreiras, né? Exatamente, aí a gente baixa as barreiras quando a gente recebe essa resposta, né? Então, o fantástico mundo das perguntas, eu tenho uma live só sobre isso lá no meu canal, no Fantástico Mundo das Perguntas, porque realmente é bastante, é uma ferramenta que colabora muito com o ressignificar o olhar, e eu já comprovei isso particularmente. Mas, Adri, outra questão bem prática, né, que a gente pode tratar aqui para as pessoas e que está diretamente relacionada com a questão da verticalização e com a questão do nosso alto valor, e que, teoricamente, as pessoas pensam, puxa, mas abordando isso dentro de terapias holísticas que normalmente acabam focando mais emocional, mental e espiritual, né? Mas eu me dei conta nos meus estudos ao longo desse ano, ouvindo muitas lives também, né? Da importância da alimentação na nossa vida, principalmente Sim. diante deste desafio coletivo global, porque está todo mundo em casa, normalmente com a cozinha ao seu fácil alcance, né? Com a internet recheada de receitas maravilhosas e todo mundo na cozinha fazendo coisa boa, né? Então, a importância, assim, né, é a vida nos dizendo, mais do que nunca, a importância das tuas escolhas vai falar pela tua saúde, né? Sim. Então, quando a gente vai ao supermercado, assim, saber os alimentos que a gente está escolhendo trazer para a nossa casa e que vai contribuir com a nossa nutrição. Por que isso? Porque esse desafio coletivo global, ele vem objetivando diretamente a nossa imunidade, a nossa força, a nossa fortaleza de corpo físico. Se eu não tenho todas as vitaminas dentro do meu corpo, não adianta eu tomar vacina. As pessoas estão agora sedentas, né, pela vacina e tudo mais, mas de que adianta eu correr atrás de uma vacina se eu estou me entupindo, por exemplo, de açúcar, que é altamente viciante, de glúten, que embota meus pensamentos, né, que dificulta a sinapse cerebral, que interfere diretamente na questão da circulação do corpo, né, oxigênio, sangue, água, né? Então, tudo isso eu estudei ao longo desse ano e fiquei pensando, meu Deus, não adianta só falar de emoções, pensamentos e fé, né? Conexão, que é a última parte que eu vou falar, porque dentro da minha verdade, né? Eu tenho muito a questão da fé ancorada comigo, então acho que eu preciso passar isso para as pessoas, mesmo quem esteja nos assistindo não tem a sua fé,
né? Mas faz Sim. parte da minha verdade, então eu vou falar. Mas para finalizar essa questão da parte física, né? Vai fazer parte dessa nossa mudança de DNA, essa reestruturação de alimentação, de nutrição do nosso corpo. Espera para ver daqui um pouquinho. Nós vamos receber notícias dos cientistas falando que a maior fortaleza contra doenças, vírus, bactérias, desafios coletivos globais gerais, né, vai se dar pela nossa saúde, pela nossa alimentação saudável. E aí vai ocorrer uma grande quebra de paradigmas nesse planeta, né? Onde vamos ressignificar todas as nossas plantações, a relação com a carne e tudo mais, né? Tudo que envolve isso, que é um universo imenso, a gente precisaria de umas 3 lives para abordar só essa parte. Com né? certeza, com certeza. E por fim, né, pelo menos no meu entendimento, para a gente ter uma verticalização bem ancorada, a gente precisa acessar uma espiritualidade generalista, né? Eu me senti muito confortável, assim, eu gostei muito, foi um acalento muito grande para o meu coração, quando eu entendi que quem carrega os rótulos somos nós que estamos encarnados, né? Nós aqui faz parte de mais uma ilusão que nós temos, né? Que são as separações das religiões, né? Um é católico, outro é espírita, outro é umbandista, outro não é nada, outro é isso, outro é aquilo, né? Isso tudo é nosso aqui, né? Conforme essas andanças aí em terapias alternativas e também em espiritualidade foram ocorrendo, hoje em dia eu já tenho 21 anos já de estradas, né? Nessas áreas espiritualistas, eu pude constatar, assim, que a espiritualidade é uma só, né? São livros e mais livros de várias vertentes nos informando que eles trabalham tudo junto na espiritualidade. O que é espiritualidade? Assim, traduzindo em miúdos, né? Para quem é bem leigo, assim, o que é espiritualidade? Espiritualidade nada mais é do que uma outra dimensão diferente desta que nós estamos. Nós estamos numa dimensão chamada terceira dimensão, que é onde possuímos corpo físico, densidade de matéria, mas existem outras dimensões onde os seres não precisam mais de corpo físico, onde muitos deles estão apenas em corpo emocional, outros deles em corpo mental, outros deles não precisam mais estruturas de corpos, já estão em centelha divina, que é o caso dos mestres de estirpe mais elevada, né? Então, todo isso, os mestres ascensionados é um deles. Mestre Jesus, que é um avatar, né, que atende a muitas crenças, né? Mestre Jesus não precisa mais de estrutura de corpos, ele já está em centelha divina. Quando ele abaixa seu padrão vibratório e se condensa num corpo para nos trazer algum amparo, alguma orientação, ele faz isso por livre e espontânea vontade, mas não que ele precise. Ele não precisa mais de um corpo energético, né? Ele já é uma centelha divina. Então, esse pessoal todo, nesta outra dimensão, que nós chamamos de espiritualidade, eles trabalham todos juntos. Então, por exemplo, nós temos espíritas, umbandistas, árabes, católicos, judeus, protestantes, nós temos todo esse pessoal trabalhando junto. Obviamente, cada egrégora atendendo aos seus afins aqui, né? Obviamente que se um espírito que é um bandista, por exemplo, for lá no Oriente Médio até amparar alguma pessoa que acredita nas religiões deles lá, islamismo e coisa, obviamente que não vão conseguir ter um grande acesso a essa pessoa, porque não vai ocorrer sintonia de crença, né? Mas o fato é que, diferente do que ocorre aqui na terceira dimensão, os israelitas e os umbandistas na espiritualidade são amigos. Eles trabalham em conjunto, trabalham bem, né? É o que a gente lê nas obras, né? De várias vertentes. Eles trabalham pela causa. Eles não trabalham
pelo seu rótulo, né? E qual é a causa, normalmente, desses irmãos que estão na espiritualidade? A causa deles, normalmente, é o nosso bem, né? É por amor a nós que eles mantêm contato aqui conosco. Então, o exercício da fé, né? A sua maneira. Eu já me libertei de rótulos. Ai, tu precisa rezar 3 Pai Nosso por dia, 3 Ave Maria, puxar o... Como é que é o nome? Aquele negócio... até que tu... Chapamala? Isso, só que na Chapamala, Igreja Católica é Rosário, né? Isso. Ai, porque tu Rosário. tem que fazer volta no Chapamala, não sei o quê. Ok, é uma técnica de conexão, mas eu já entendi, assim, que eu posso me libertar e posso, né, dessas convenções e posso desenvolver a minha maneira de me conectar com a espiritualidade, né? E essa Com maneira certeza. que eu desenvolver, né, de me conectar, seja através de uma prece, de uma oração, de um pensamento, enfim, isso é individual, cada um vai ter que descobrir o seu, né? No momento que eu fizer isso, eu abro um portão de amparo espiritual em cima de mim, abrindo milhões, infinitas possibilidades de Com ajuda, de certeza. abertura. Até é o tema Olha, agora para a é nossa lindo. segunda live, às 19 horas. Infinitas possibilidades com a Inês Flores, Infinitas gente. possibilidades. E, Sandra, nós nos caminhando agora para o final dessa live. Eu queria que tu deixasse as tuas considerações finais aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Que tu gostaria de deixar aí né, de recado aí para o pessoal que está um pouco perdido, que não está conseguindo aí se conectar, né? O que tu gostaria de dizer para essas pessoas? Pessoal, primeiramente agradeço, né, pela audiência, por estarem nos assistindo nesse momento ou depois a gravação da live, né? Nós vamos compartilhar Certeza. nas nossas redes, né? Para Verdade. vocês também terem um link, poderem passar para quem possa estar necessitando, né? Gente, o recado final é: acreditem, tudo isso que estamos passando, que estamos vivenciando, possui um propósito maior. E este propósito sempre, absolutamente sempre, vai ser bom, justo e amoroso. Acreditem nisso. Procurem ampliar o seu coração e a sua mente para ser coparticipante desse movimento. Porque por menor que seja a possibilidade que você está enxergando de ação, de modificação, enfim, de tomar alguma atitude, já vai ser alguma coisa para colaborar com esse seu momento evolutivo. Se você precisar de ajuda, se estiver dificuldade de enxergar essas várias possibilidades que existem, procure algum terapeuta, procure um auxílio externo, né, para auxiliar nesse processo. E eu gosto sempre assim de frisar, né? A gente sabe, a Adri também sabe, nós já conversamos várias vezes sobre isso. Nós somos terapeutas, esse é o nosso ganha-pão, né? Mas a gente entende que muitas pessoas estão com dificuldades financeiras. E não é por causa de valor, não é por causa de dinheiro que a gente vai deixar de amparar, né? De estender pelo menos uma conversa por WhatsApp, o encaminhamento de dicas, ou simplesmente, como já aconteceu N vezes comigo, né? Eu só conversar com a pessoa, dando força para ela, dizendo que isso vai passar, tenha fé, Sim. acredite, né? Às vezes só uma conversa assim de uns 20, 30 minutos já ajuda a pessoa. Então, procure os terapeutas, mesmo que você esteja sem dinheiro para pagar pela terapia. Procure os terapeutas. Nós Sempre temos tem um uma saída, entendimento, né? Sempre tem uma saída, sempre tem né? uma saída. Nós temos um entendimento de que o nosso propósito é muito, é trocentas vezes maior do que só ganhar dinheiro com a nossa profissão. Obviamente que esse também é um propósito, né? Sim. Todos nós temos esse propósito profissional que é ganhar dinheiro. Mas num momento como esse, a gente tem que abrir um pouco, né, e flexibilizar, né, para o acolhimento das pessoas que estejam precisando. Então é isso. Certeza. Gratidão mais uma vez. Eu estou nas Gratidão, redes sociais, querida. bem acessível às Certeza. pessoas. Depois eu vou estar botando aqui na descrição do vídeo, porque como a gente entrou 2 vezes, eu tinha botado, né? Daí agora a gente vai tirar, mas
Vamos arrumar isso aí, gente. Agradeço a todas aí, tá? Todas que tiveram aqui presente, as queridonas, a Ana Maria, a Raquel, a Maria Lúcia, né, que entrou aí. Deve ter muito mais pessoas passado aí pela live. Gente, compartilhe, curta, sabe? Se fizer sentido para vocês, vai lá no canal da Sandra Pereira, se inscreva, né? Vai no meu, Adriana Silveira, né? Curta e compartilhe aqui também, se inscreva aqui no canal do Augusto Pereira na Consciência. Tudo isso, gente, que a gente faz com muito amor. Até estar aqui mesmo ajudando vocês é muito amor, né? É muita luz, né? A gente está aqui, né, doando o nosso tempo. Eu mesma tirei a segunda-feira. Ah, excelente, querida. Eu tirei a segunda-feira, né? Tem uma parte ali que é só para fazer essa doação de tempo, né? Eu faço as lives, eu vou conversando com as pessoas, e é isso, gente. A gente precisa estar ali conectado, né? Faça alguma coisa, não fique sofrendo, né? Se você vê uma pessoa sofrendo também, né? Veja o que você pode ajudar, gente. Às vezes uma palavra, gente, mas eu não sou terapeuta, mas uma palavra, você só escutar. Escute a pessoa e não fique dizendo o que ela precisa fazer ou deixar. Às vezes as pessoas, e a maioria das pessoas que nós encontramos pelo caminho, né, Sandra, é só você escutar, ela quer que você escute, ela não quer que você resolva a vida dela. Então, isso fica uma dica aí para, né, altamente espiritual. Se alguém te pedir ajuda, só escute, não diga o que fazer, não diga, porque ela sabe o que ela tem que fazer. Você só escute, porque as pessoas estão precisando hoje, a carência mundial é de escuta ativa. Vamos fazer um movimento aí de escuta ativa. É escutar o outro, é se colocar no lugar do outro e não julgar. Não julgar e nem dar nenhum tipo de conselho, né? Quem diz, né? De conselho, o inferno tá cheio, né? A gente não precisa de conselho, a gente precisa só de escuta, tá, gente? Então, agradeço aí a todos, né? E um lindo dia aí, daqui a pouco tem mais aí, eu e a Inês Flores, e depois tem os hologramas de autocura, né, que nós vamos estar falando sobre a abundância, né, vamos estar falando lá sobre a mandala de abundância, e eu vou estar falando 5 princípios que se você se conectar com esses 5 princípios, você nunca mais fica sem dinheiro, eu garanto. Tá muito bom. Uhum. Fiquem com Deus, gente. Namastê. Gratidão, pessoal. Beijão. Deixa eu ver aqui.